Olá, o Fenô na Rede está de volta e hoje a gente convida a querida Dani Pisani. A Dani, ela é psicóloga, ela é membro da Associação Brasileira de Design Análise e uma parceira de trocas e de conversas. Dani, muito obrigada por estar aqui com a gente, por ter vindo hoje conversar. Eu que agradeço, Maíra. Assim, quando veio o seu convite, eu fiquei bem contente. Muito bom, Dani. Obrigada. Para a gente começar, eu queria que inspirasse esse início de conversa, você contar um pouco para a gente, em linhas gerais, como é que é a sua visão, a partir da sua prática, dos seus estudos, da Design Análise. Bom, é sempre difícil resumir esse assunto, né? Mas eu acho que eu posso dizer que a Design Análise, de alguma forma, constitui o meu trabalho, tanto na referência de visão de mundo e de homem. Então, o fundamento da Design Análise me é importante na prática e o método que o Heidegger compartilha da fenomenologia hermenêutica também é algo que me ajuda na prática clínica, no meu dia a dia com os pacientes e no meu jeito de ver o meu trabalho. Então, começando pelo fundamento, se a gente compreende o humano como aquele ente que, sendo é uma história em aberto, né? Tem uma implicação que é muito radical, porque quando você encontra um paciente, né, que chega no consultório por motivos diferentes, procurando ou escapar da restrição que vem de um sofrimento, ou compreender melhor a si mesmo, ou enfim, qualquer tipo de demanda que venha parar na gente, entender aquela história que chega como aberta, né? Por um lado vulnerável à transformação dos significados dela no decorrer do tempo, por outro livre para a transformação dos significados da história dela no decorrer do tempo, me traz um alento temporal, né, de saber que aquela restrição que quando chega no consultório parece muitas vezes para o paciente insuportável e inexorável, às vezes a gente mesmo tem a sensação de ser sem saída, né? Saber da história em aberto, saber lembrar, na verdade, porque todos nós de alguma forma sabemos, mas lembrar disso, às vezes a gente esquece que a história está em aberto, né? Lembrar disso me traz uma certeza de que eu posso fazer um trabalho, né? De que é possível trabalhar como terapeuta, porque os significados e o sentido que hoje está restrito, está dolorido, está amarrado, pode se abrir de uma maneira diferente no futuro, né? Então acho que essa é uma das referências, né? Outra referência de Dasein que me é importante no trabalho é lembrar também que somos esse ente que, por um lado, acolhe aquilo que vem ao encontro e, por outro, se move a partir
de uma possibilidade de olhar para o futuro com um chamado que orienta, né? E saber dessa força do futuro, né? Que de alguma maneira chama, convoca a nós mesmos junto com a nossa história, né? Também é uma lembrança que tanto me coloca de uma maneira humana no meu vínculo com os pacientes, quanto o olhar para o paciente, né, ganha essa dimensão temporal larga, né? Não é uma compreensão chapada de uma existência que acontece tanto da minha existência quanto da existência de quem está sendo atendido por mim. Assim. Então, essa dimensão temporal é também uma referência importante de fundamento, de sermos essa abertura onde tudo aquilo que nos chega de uma determinada maneira já compreendido e afinado, né? Tem um aspecto afetivo que necessariamente faz parte daquilo que chega e articulado discursivamente, né? É uma caracterização do Heidegger em Ser e Tempo, mas que se a gente para um pouquinho para pensar nisso, faz muita diferença, assim, no que é possível compreender de experiência originária daquele que chega, né? Então, assim, todos os acontecimentos têm essa dimensão, que é uma dimensão compreensiva, afinada, articulada discursivamente, né? Isso implica no fato de que tudo fala a Dasein. Nem sempre a gente consegue dizer aquilo que a gente escuta, né? Principalmente as situações mais delicadas, mais sensíveis ou mais fortes. Num primeiro momento, às vezes até é difícil dizer aquilo que a gente compreende e sente e percebe, né? Então, e por outro lado, a gente já está compreendendo, já está afetivamente impactado e de alguma maneira também com uma certa articulação discursiva, mesmo que ainda não possível de ser dita verbalmente, né? Então, lembrar disso é importante, porque às vezes a gente conta muito com a palavra como se a palavra fosse suficiente sempre para aproximar os fenômenos e como se ela tivesse disponível sempre para dizer deles do modo como eles se aproximam da gente, né? Só que não é assim, né, que acontece. Você pode ir num filme e se sentir transformada, impactada, ter a sua história quase que revolucionada, sem conseguir, num primeiro momento, dizer o que é que aconteceu, né? Então, esse universo pré-linguagem falada, que de alguma maneira tem a linguagem já, né? Mas ainda não é possível de ser
dita pela palavra, faz parte. Esse universo faz parte, né? Então acho que também me é cara essa explicitação fenomenológica que o Heidegger faz, sabe? Sobre o nosso modo de ser aberto, né? Articulando como discurso a compreensão afinada. Assim, isso para mim é um haikai, assim, que se a gente mergulha nele, tem coisas importantes assim sendo ditas, né? Que você vai contando, né? Acho que faz muito barulho no bom sentido, eco aqui, porque a gente vai precisando lembrar que não somos sujeitos encapsulados, né? Então, que quando a gente recebe alguém no consultório, eu costumo falar, né, para alunos, quando eu recebo um paciente no meu consultório, o mundo dele inunda a minha sala, né? Não é um sujeito encapsulado, né? Não é uma entidade como uma pessoa, né? E lembrar disso, que a gente estuda tanto, né? Ajuda a abrir a escuta, né? Sim. E você estava falando disso que nem sempre é dizível. Celebrar o indizível também é parte do nosso trabalho, né? E procurar, através disso que a gente recebe e percebe como indizível, procurar um dizer, né? Eu acho que esse é o nosso trabalho, é dar oportunidade para quem chega e nos procura dizer de si da maneira mais apropriada possível. Isso depende da pessoa e depende do que ela quer falar, em que linguagem ela vai conseguir dizer daquilo que ela precisa dizer, aquilo que pede voz, aquilo que está... Pede lugar, né? Pede lugar, pede voz, pede para ser dito. Pede testemunha. Pede testemunha. Pede um dizer com o outro que legitima, né? Que pensa junto, que se pensa debruça junto, sobre, né? Que se debruça, né? Então acho que é importante esse fundamento, ajuda a gente a dar a liberdade para quem chega a dizer de si da melhor maneira possível, da maneira mais livre possível, né? Sem uma preocupação de estar fugindo da caixinha, sabe? Porque a gente é fora da caixinha mesmo, né? Assim, não cabemos em caixinhas. Então é isso, assim, na parte do fundamento. Talvez tenha quer dizer, com certeza tem outras coisas, que somos livres, somos liberdade, somos cuidado, né? Assim, essa vulnerabilidade que a liberdade traz, por um lado, né? Assim, de um abismo, do não saber o que está por vir e ainda assim ser exigente de um gesto nosso, né? Isso é uma vulnerabilidade que faz parte do humano, que está tanto no paciente quanto em nós, como terapeutas, né? O valor do dito agora, né? Que se configura de uma maneira e não de outra, né? Assim, enfim, essa parte do fundamento. Na questão do método, né, do método fenomenológico, acho que também lá em Seritempo tem uma referência forte da fenomenologia como sendo esse método que não tem um objeto como referência, né? Mas tem um modo de aproximação
dos fenômenos em geral, né? E também é uma curtição grande lembrar que são os fenômenos que dizem o modo deles serem acessados, né? Então, assim, quando chega uma história vivida por uma outra pessoa, eu não sei do que se trata, eu não sei qual é o movimento que a pessoa que chega para me contar dessa história está precisando contemplar, né? Então, acho que a fenomenologia me traz um respeito à necessidade dos fenômenos, sabe? Uma escuta que de fato não sabe o modo mais legítimo de acessar aquilo que é dito, né? Então a gente precisa escutar, o que é que está pedindo voz e de que maneira chegar perto disso que está pedindo para ser compreendido, né? Muito bonito, né? Porque é um respeito profundo àquilo que vem, que não é de mim, que eu contemplo junto, mas não é de mim. E essa abertura de se despir de algo que está prévio, né? Para poder, a partir do que emerge, aí, né, se encaminhar, né? Do que vem do outro, do que vem daquela situação, daquela experiência. E não é uma tarefa de se despir de um prévio que é só racionalizada, tipo, não, agora eu vou deixar de lado. Não, de fato eu não sei. É legítimo o assumir a ignorância mesmo. Como é que essa pessoa me pede para ser compreendida, né? Como é que essa história me convoca a compreendê-la, sabe? E normalmente pede sem palavras, né? Não vem um enunciado, muitas vezes o pedido, mas você precisa estar aberta para ler esse pedido, né? Sim, Porque a pessoa não vai saber te dizer, olha, eu preciso que você faça isso. Não. Mas ela vai te mostrar. Não, ela mostra. Ela mostra. Mostra às vezes com palavras também, né? Mas não é só com palavra. E também não é só com uma escuta dos fatos objetivamente dispostos, né? Pela pessoa. Tem mais, assim, tem uns poros abertos, tem uma escuta também da música da voz, do jeito do corpo, de um dizer que nas entrelinhas a gente consegue compreender, às vezes, melhor do que se a gente só escuta o conteúdo. Né? E, nesse sentido, acho que o nosso trabalho se parece mais mesmo com arte, né? Você que escreve sobre isso e eu que compartilho, né? Dessa inspiração que é, né, o dizer artístico para o nosso dizer clínico. Né? Assim, tanto o dizer artístico na origem dele, quanto o contemplar artístico também. Acho que as duas, né, os dois lados da moeda são inspiradores do nosso trabalho, eu entendo assim. Acho que esse assunto para nós duas é muito caro, né? Muito importante. É um pouco a origem do nosso encontro, né? Sim, sim. E é uma origem, um destino também, né? Ao mesmo tempo. Conta pra gente, né? Como é que a arte vem impactando você, vem provocando você? Eu acho que a arte me impacta desde sempre. Acho que desde a infância eu sou tocada pela arte, seja pela pintura. Meu pai pintava quadros assim, e minha mãe tocava piano,
Então, minha casa sempre foi muito permeada dessas artes, também literatura, sempre gostaram muito de ler. Na adolescência, essa coisa dos filmes me impactaram muito. Eu saía de filmes assim, os meus amigos gostavam de filme cabeça. Aí eu não entendia quase nada de algumas coisas. Uma vez que eu fui, era menina, devia ter, sei lá, 16 anos, estava passando A Tempestade de Shakespeare. Eu fui assim, mas eu achei aquilo lá maravilhoso. Eu não entendi quase nada, assim, mas me impactou de uma forma muito forte, relevante. Não precisa passar pela razão para nos tocar, né? Ter esse entendimento, né? Não. Então, essa referência de um entendimento ainda não possível de ser dito, né? Começou lá, na minha infância, pré-adolescência, adolescência. Assim. E mesma coisa da música. A música eu tenho uma história mais longa até hoje, faz parte da minha vida bastante, assim. Mas quando eu comecei a estudar violão, eu aprendi as músicas, dava vontade de cantar e aí tirava as músicas de ouvido e cantava, principalmente as letras. Eu gosto muito do Chico, do Caetano, Gil, e Tom Jobim e outros, assim. Mas me dava vontade pelas letras, assim, pela poesia. Então, eu tirava as músicas para cantar aquelas histórias. Assim, devorar, né? Devorar e curtir mesmo, porque eram músicas que eu já tocava, já cantava, mas tocar de novo, né? De cor. Né? Era me transportar àquelas falas, né? Aquelas imagens, aquelas histórias, aquele modo de acessar os fenômenos que às vezes a poesia, a literatura e a arte em geral, né? É muito mais generosa, assim, do que a filosofia, por exemplo, para dar de bandeja para a gente, para ficar, nossa, é isso mesmo, né? Assim, a presença da ausência de alguém, né? Do Gil. É saudade mesmo! Né? E aí toca a gente de uma maneira que pode parecer repetitiva, porque às vezes é a mesma música, a mesma poesia, a mesma literatura, mas não é, porque é um acesso renovado ao fenômeno da saudade, né? Assim, quando você escuta de novo e aproxima de novo, através daquelas palavras, daquele som, é como se a saudade tivesse presente, né? Com uma força que às vezes a teoria não traz, né? Quando a gente já sabe o que é a saudade, a gente diz o que é a saudade, mas não necessariamente a gente sente. A gente vive, né? A gente vive e experimenta a saudade, o movimento fundante da saudade como saudade, né? Assim, às vezes a literatura, a poesia, as artes em geral oferecem um canal mais direto para os fenômenos, né? Assim, não passa pela abstração, pelo distanciamento da razão, né? Encontra um canal direto, né? Você estava falando dos poros, né? Sim, sim. Conexão, né? Afetiva mesmo, né? Sim. E Dani, você estava falando desse jeito de ser tocada, né? E de tocar também, né? E eu fiquei aqui pensando o quanto isso pode, de fato, burilar a nossa escuta, a nossa prática clínica, né? O nosso olhar, o nosso modo de estar ali. Até como um contraponto, né? Pensando na palavra poética, né? Que é ampla. Um contraponto à palavra cartesiana, né? Que é essa que encerra, que põe dentro da, que quer pôr dentro da caixinha, né? Como é que você vê isso assim na sua clínica?
Então, acho que tem um aspecto que é o jeito de escutar e o jeito de olhar para a situação que o paciente traz, né? Eu compreendo muito mais próximo, como muito mais próximo de um olhar e de um escutar artístico, de arte, do que de um discurso teórico, né? Assim, eu não estou lá para entender dos fatos que o paciente me traz. A minha disponibilidade de procura é pelo sentido dele trazer aquilo que ele traz, né? E o sentido que aquilo que ele traz tem para ele, no contexto da história que é única, a dele, né? E eu vejo que quando a gente contempla a arte, não como um crítico de arte, nem como um teórico da arte, mas como alguém que se debruça à espera de um dizer que surpreende quando acontece, né? É um se debruçar, primeiro, mais demorado, segundo, não pretensioso do que você vai encontrar, né? É justamente a surpresa que tem na arte, quando você entende, nossa, olha isso, né? Assim, é isso que acontece quando a gente se surpreende com um dizer que vem não do nosso já premeditado modo de compreender, mas daquilo que chega, né? É surpreendente quando você encontra isso na arte. E é também surpreendente na clínica. Então, assim, é um tipo de escuta disponível para a espera da surpresa, sabe? Da surpresa que chega numa familiaridade, você fala, nossa, é mesmo, né? Como você disse isso de um jeito que não podia ser de outro, né? E que de repente só poderia ser dito numa ignorância prévia do modo de dizer, sabe? Tem a surpresa como presente mesmo a essa disponibilidade de escuta aberta, sabe? Para pensar, né? Aí está o Heidegger de novo, né? Quando ele fala what's called thinking. Como é que chama em português? A experiência do pensar? Como é que é? O que significa pensar? O que significa né? pensar? O que significa pensar? Que ele fala da experiência do pensar ser essa, né? É o puro movimento de procura daquilo que pede para ser pensado. É o que pede para ser pensado do que convoca a gente, não é? Não sou eu que penso deliberadamente. Não sou eu que vou pensar numa determinada coisa e daí... Não, né? Então, também outro lugarzinho, assim, que o Heidegger é inspirador, né? Acho que esse jeito que ele convida a gente a pensar é um pensar que não tem a ver com pensar racional, impositivo, controlador, mental, né? É um se deixar pensar, né? E é um pensar que envolve todos os sentidos, sim, não só a mente. Sim. Né? É um pensar ativo, mas ao mesmo tempo respeitoso àquilo que vem, que não sou eu que imponho, né? Sim.
E por outro lado, pode chegar em lugares ditos, argumentados, né? Mas é a posteriori, a experiência do pensar é esse fluxo que não dá para se amarrar. Nem pôr na caixinha. Nem pôr na caixinha, né? Então, acho que tem essa inspiração que é o modo de escuta. Tem também uma inspiração da arte, assim, que daí acho que se liga mais com o meu lado que gosta de escrever, que gosta de compor música, poesia. Então, esse outro âmbito, que é um âmbito da criação mesmo, artística, eu vejo como inspirador do nosso trabalho, né? Porque fico pensando assim, quando eu vou escrever um texto, quando eu vou pensar um assunto, quando eu componho, né? Sempre tem algo aí que pede voz, mas que ainda não está configurado, né? É uma espécie de inquietude criadora. Não sei se você... Acho que você talvez chegue perto, assim, de compreender, sim, porque sim. Você tem essa curtição também, né? Mas, assim, esse pré-criação, que você sabe que tem alguma coisa que precisa ser dito, mas você não sabe o que exatamente e nem como exatamente, né? Mas tem, sim, uma inquietude que pede voz, né? Eu vejo o trabalho nosso como uma ocasião desse exato movimento de uma inquietude que não sabe ainda de que forma vai se configurar, né? Do lado do paciente, quando deita no divã, quando faz, enfim, quando se debruça nessa tarefa de dizer aquilo que está engasgado, que não sabe ainda como, né? Isso é arte. Originalmente é um movimento da arte puro, né? Esse assim, algo que precisa ser dito, que não sabe como, que de repente sai uma música, sai uma palavra, sai uma frase, sai um texto, um suspiro, um silêncio, né? Um risco, uma imagem, né? que não está previamente dada. Não existia antes em nenhum lugar. Não existia antes em nenhum lugar. Assim como não existia antes o nosso dizer como terapeutas. Não está pronto. Não está pronto. E também faz parte desse movimento de criação junto. Então, acho que a gente está perto desse movimento originário da arte, né? O Heidegger fala que a produção, qualquer produção que traga a verdade, né? O produzir que traz a verdade, a produção é a arte, o produzir é criar, né? Ele fala isso na origem da obra de arte, não dessa maneira exatamente, mas fala, né? Então, eu entendo o nosso trabalho como arte. Sim, sim. Né? Uma arte que procura a verdade. E ela aparece de uma determinada maneira, dita não só com palavras, né? Recolhida, né? Ali na relação. Né? Sim, sim.
E também fico pensando no nosso jeito de existir, que é nos colocando em obra também. Né? A cada vez. A cada vez. Nós somos um enredo em construção, por construir. Né? Então, tanto envolve um gesto que é o nosso de construção, de um enredo, quanto o gesto de acolher aquilo que chega, que a gente não conta, que venha, né? E, de alguma maneira, alinhavar com a nossa história. Né? Colocar no roteiro, de alguma maneira. Né? Tem que fazer sentido nesse roteiro, não vai ter jeito. Né? Tem que fazer sentido, o sentido se faz, né? O sentido se faz nesse roteiro e a gente pode ou não se abrir para escutar, né? E tem alguns momentos que é difícil escutar o sentido de umas coisas que acontecem, né? Parece que não faz sentido nenhum. Mas não tem como a gente escapar delas, né? Faz parte do nosso enredo e é necessário acolher, né? E se colocar em obra nessa trama que um pouco é a linha voluntária nossa, outro pouco é a linha daquilo que vem e de repente se configura como sendo, né? E que não faz parte do nosso controle. Então essa trama, assim, de ser vindo ao nosso encontro conosco, sendo para o futuro, essa trama, né, de uma história que está ainda por vir, né, e que tem também todo o seu enredo configurado até aqui. Biografia. Né? Então, a gente fica nesse lugar, né? Que por um lado é uma chegada, por outro lado é uma abertura. Chegada até aqui da história que foi. Só que enquanto a gente existe, somos abertos, somos gerúndio, né? E então somos ponto de partida também, né? Nossa. Ponto de chegada e ponto de partida. Nossa, Dani, que delícia poder colocar aqui essas palavras na rede, né? Balançá-las na rede e pensando num gerúndio, que é a nossa relação, né? Pensando num ponto, essa primeira conversa como um ponto de partida. Sim. E pensando de chegada e de partida. De chegada e de partida, e pensando que a rede precisa celebrar outros encontros como esse com você para que a gente continue, né, nesse processo. Sim, sim. Porque é muito inspirador te ouvir, reverbera muito profundamente tudo que você, de verdade, assim, tudo que você traz aqui para conversar com a gente. Que bom, agradeço muito. Vamos continuando a conversa, né? De outras maneiras, acho que é necessário. É necessário e importante. Muito obrigada, Dani. Obrigada por estar aqui. Obrigada. Espero que todo mundo tenha curtido tanto quanto eu essa conversa maravilhosa. A gente vai chamar a Dani outras vezes com certeza para conversar aqui com a gente na rede. Para quem gostou do vídeo, por favor, não deixem de se inscrever aqui no nosso canal para apoiar o movimento e para que a rede possa continuar recebendo pessoas maravilhosas assim como a Dani. Muito obrigada, Dani. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de conversar assim em público, né? E ao mesmo tempo na rede. Obrigada, querida. Muito bom.